Motor, motor e motor. É só sobre isso que a Renault vai falar, sobre o novo Renault Captur, porque agora ele entrou para o time dos SUVs compactos que tem motores turbo. E nessa edição especial aqui do KBB News, na qual estamos cobrindo mais um lançamento para trazer aqui para você no YouTube, a gente vai falar sobre quais são as mudanças do Renault Captur 2022, que agora conta com esse novo motor 1.3 turbo. Será que ele ficou tão melhor assim? Será que faz sentido a Renault apostar tanto no desempenho dele para atrair você, consumidor de SUV? É isso que a gente vai falar nesse vídeo e também as outras novidades que o Captur 2022 traz para você. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui na KBB Brasil ou se você ainda não é inscrito, aproveita para fazer isso agora, aperta nesse botãozinho vermelho para fazer parte aqui da nossa comunidade e deixa o like aqui nesse vídeo também para dar aquela força pra gente. Antes da gente falar sobre o motor, vamos primeiro contar para você o que mudou nesse carro a olho nu, o que você pode ver de fora. Bom, se você é muito fã do Captur, você já deve ter notado onde que ele mudou aqui nesse facelift que a Renault aproveitou para fazer para essa linha em 2022. Mas como o carro está meio coadjuvante no mercado, né, talvez nem seja tão perceptível assim essa mudança que ele ganhou para essa linha. Mas, de fato, ele está com uma nova grade aqui na frente e um novo para-choque também, que agora conta com essa extremidade aqui nesse formato de C, que eles chamam de C-Shape, que é o padrão global aí da Renault, a marca registrada. Todo carro tem esse C aqui em algum lugar na frente para caracterizar os carros da Renault. E esse novo para-choque aqui dessa linha 2022 também combinou numa mudança no ângulo de entrada do carro. Agora ele tem 19 graus em vez de 23, ou seja, teve um decréscimo aí por causa desse novo visual, e a Renault também atribui essa mudança a uma questão mais aerodinâmica, agora que ele está com motor novo também. O que é interessante notar aqui é que na versão topo de linha, que é essa Iconic do Captur, agora ele conta com faróis Full LED. É LED para seta, para neblina, para DRL e também farol baixo aqui, tudo de LED no novo Captur. Isso é uma das novidades que ela trouxe para a linha 2022. As mudanças visuais do Captur ficaram lá na frente mesmo, porque atrás ele é basicamente o mesmo carro, mudou essa parte que não é mais cromada aqui, por exemplo, e agora a gente tem a indicação do novo motor, TCE, aqui atrás, mas as lanternas são as mesmas e também o que não mudou foi o porta-malas. Inclusive, isso foi uma questão de time que tá ganhando não se mexe, né? Aqui ele tem 437 litros de capacidade volumétrica, o que é um dos principais argumentos do Renault Captur, porque é um dos maiores porta-malas desse segmento dos SUVs compactos. A gente não tem tanta opção de funcionalidade aqui, como por exemplo duas opções de assoalho, mas pelo menos a gente tem bancos bipartidos para essa versão aqui, para caso você queira aumentar o espaço do porta-malas, você pode rebater os bancos. Assim como lá atrás, aqui na parte de trás da cabine, a gente não tem muitas mudanças assim em relação ao Captur anterior. Ele manteve os mesmos 2,67 m que a gente já tinha antes, que é uma das distâncias entre eixos mais generosas, se não for a maior do segmento entre os SUVs compactos, mas na prática isso não confere um aproveitamento de espaço assim tão generoso assim. É bom, eu tenho aqui 1 palmo de distância ainda para os meus joelhos e bom espaço para eu acomodar meus pés. Eu tenho 1,70 m, se eu fosse talvez um pouquinho mais alto, eu não teria tanto espaço assim para as minhas pernas, mas de qualquer maneira é um espaço aqui que a gente tem que é positivo, né? É um dos argumentos positivos do Captur. O que mudou para essa linha 2022 foi a adição dessas duas entradas USB para os passageiros de trás. Elas são só para carregamento de smartphone, mas pelo menos tem duas entradas adicionais aqui para quem viajar aqui atrás. A gente não tem um apoio de braço central aqui também. Só temos a possibilidade de usar essas alças aqui para quem for na parte de trás do carro.
Aqui na frente sim, a gente tem mais mudanças. A Renault deu um tapinha aqui no acabamento do Captur, que era uma das principais reclamações, pelo menos as mais recorrentes do Captur anterior, por causa dos materiais de acabamento, já que ele tinha que ser um carro mais refinado, principalmente em relação ao Duster. Pelo menos eles colocaram aqui uma peça de soft touch, né, um plástico um pouco emborrachado aqui no painel, mas sinceramente ainda não transmite assim muito requinte, muita sofisticação aqui no Captur, né? Porque de resto a gente tem tudo plástico rígido aqui mesmo, um plástico comum. A gente tem algumas peças de couro aqui onde a gente encosta o braço, aí tudo bem. E nos bancos, né? Os bancos são de couro, eles têm esse num formato um pouco diferenciado aqui. Enfim, eu acho que ele melhorou, é um salto, uma evolução de qualidade, mas ainda não no nível que dê pra falar que, nossa, agora ele tá super sofisticado. Não é pra tanto. Agora, o que ele deu um salto mesmo foi na sua usabilidade, a funcionalidade da cabine, porque nós finalmente temos um baú aqui com uma capa de couro, inclusive ele é modular para facilitar o seu apoio aqui enquanto você está dirigindo, embora ele ainda não fique numa posição que dê para você de fato usar. Ele é pequenininho, né? Mas de qualquer maneira tem essa possibilidade para você ajustar a distância dele aqui, e ele tem uma profundidade razoável aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó, por exemplo, entra até aqui o meu braço aqui dentro, ou seja, dá para você colocar celular e carteira aqui se você precisar. A gente não tem nenhuma entrada USB aqui dentro, só as entradas laterais que eu já mostrei, e a outra aqui na frente fica mais colada na tela da central multimídia. Então nós temos esse apoio de braço aqui com um baú, que era algo que ele não tinha na versão passada. Temos dois porta-copos extras aqui e esse espaço na frente do câmbio. Tudo isso torna o carro um pouco mais fácil de conviver, porque fica mais fácil de você colocar a carteira, celular aqui dentro. Outra mudança importante aqui do Captur 2022 é a central multimídia. Agora ele tem uma tela de 8 polegadas, é uma evolução daquele Media Nav que ele tinha antes, agora eles chamam de Easy Link. Ela não chega a simular um celular aqui, né, em termos dos comandos e da usabilidade dela, mas até que ela é bem intuitiva de usar e tem, claro, Apple CarPlay e Android Auto. E como eu falei, uma entrada USB aqui na frente. Essa seção aqui do ar-condicionado já é mais conhecida da Renault. A gente não teve uma evolução aqui em termos dos comandos do ar-condicionado, inclusive ar-condicionado automático aqui no caso dessa versão. E aqui embaixo a gente tem os outros botões de atalho, tipo a função Eco, controle de estabilidade, Start-Stop e da câmera 360 também. Aliás, essa é uma das novidades do Renault Captur. Ele agora, a câmera de ré, tem o auxílio de outras 3 câmeras, 2 nos espelhos externos e uma ali na frente, para quando você estiver manobrando, na verdade, você pode ir navegando pelas câmeras para fazer a sua manobra de maneira mais fácil. Outra mudança bem-vinda aqui no Captur em relação ao console central, agora que ele mudou, é o fato de que os botões do piloto automático agora estão no volante, que é uma posição muito mais usual, é mais comum, intuitiva de você usar quando você precisar, do que aqueles botões que ficavam aqui no meio antes, logo embaixo do freio de mão no Captur anterior. Agora eles passaram aqui para o volante, então tá mais fácil de você usar esses botões. Agora, o que frustra, que não teve mudança em relação aos concorrentes, isso pode ser um fator aí de atenção, é em relação ao painel. O painel de instrumentos é o mesmo de antes, a gente tem 2 mostradores analógicos, um velocímetro digital no meio e um computador de bordo bem pequenininho, monocromático, bem simples mesmo, só tem as informações do trip, né, consumo médio, consumo instantâneo e odômetro, não tem nada além disso. Então esse painel de instrumentos denota um pouco já um projeto mais cansado dessa plataforma do Captur, porque de fato, com os concorrentes com soluções digitais mais elaboradas, esse painel aqui fica um pouco atrás. Agora que eu já falei de alguns equipamentos do novo Captur, vamos dar a lista mais completinha dessa versão topo de linha. Ele vem com 4 airbags em todas as versões, na verdade ele tem 4 airbags, controle de estabilidade, ISOFIX e cinto de 3 pontos para todo mundo. Isso é para todas as versões. Para essa versão topo de linha aqui, ele também tem detector de ponto cego, ele tem bancos de couro, que eu já mostrei, e um sistema de som Bose com 6 alto-falantes e um subwoofer. Ele tem acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, monitoramento
regulamento de pressão dos pneus, partida por botão e chave presencial. Essa é a lista dos principais equipamentos de série do Captur Iconic. Uma evolução bem-vinda dessa linha 2022 que está disponível para todas as versões do Captur é a possibilidade do ajuste de profundidade do volante, algo que ele não tinha no Captur anterior. Ele só tinha ajuste de altura, agora ele tem ajuste de altura e profundidade do volante. Agora sim, chegou a parte de falar da cereja do bolo do novo Captur 2022, estou falando deste motor aqui. Se você acompanha o noticiário automotivo aqui na KBB também, você deve saber que esse motor é fruto de uma parceria entre a Renault-Nissan, a aliança Renault-Nissan e a Mercedes-Benz. Tanto que no Brasil, esse motor estreou primeiro na Mercedes-Benz. Carros como o Classe A, por exemplo, e o GLB já usam esse motor 1.3 turbo aqui no Brasil. Só que no caso desse Captur aqui, a diferença é que essa é a primeira aplicação aqui, não só na Renault, mas a primeira aplicação flex desse motor. Agora ele é bicombustível, ele ainda vem importado da Espanha, mas ele passou por todo um processo de calibração, adequação aqui para poder aceitar etanol também, além da gasolina, como na Mercedes ele só é a gasolina. Esse motor ele tem tudo para ser credenciado aí no panteão dos motores modernos disponíveis no Brasil. Ele tem, por exemplo, um turbo de 1.4 de pressão, né, 1.4 bar de pressão, wastegate eletrônica, tem um duplo comando de válvulas com acionamento eletrônico para variar a fase aí de abertura das válvulas de admissão e de escape. Ele tem todo um tratamento que eles chamam de Diamond Light Carbon também, que é para diminuir o atrito aqui das peças, tem uma configuração em delta do cabeçote, enfim, tem vários recursos que capacitam ele para ser um motor muito moderno, eficiente e dar mais potência, inclusive por conta da injeção direta de combustível que esse carro aqui também tem. E falando em mais potência, então esse motor tem tudo isso para render 170 cavalos de potência e 27,5 kg de torque, que é inclusive o maior torque do segmento. A Renault fica batendo bastante nessa tecla para evidenciar o quanto esse carro tem de torque. Esses são os números de fábrica aqui do novo motor 1.3 turbo da Renault. Para trabalhar com esse novo motor 1.3 turbo, a Renault atualizou também a sua caixa de câmbio CVT Xtronic. Agora ele é capaz de estimular até 8 marchas e passou por outras atualizações em seu funcionamento para poder lidar com esse motor de potência maior. Bom, depois das credenciais desse motor 1.3 turbo aqui do Captur, agora na prática dá para entender por que a Renault está apostando tanto nesse argumento de desempenho e motor para esse carro, porque de fato esse novo propulsor aqui dá uma nova vida ao Captur, né? Não tem nada a ver praticamente com o Captur anterior, com aquele motor 1.6. Aqui a gente percebe que esse carro ele está aceso e pronto para reagir às suas necessidades em qualquer faixa de rotação que ele estiver. O pico de torque dele dos 27,5 kg, que a Renault gosta de dizer que são os maiores da categoria, eles já chegam na casa das 1.600 rotações por minuto, ou seja, é um carro que, independentemente da faixa que você tiver, do regime ali do motor, quando você dá o pé, ele vai conseguir reagir de uma maneira que vai te dar confiança. Para você ter uma ideia, considerando os números de fábrica desse carro, ele tem uma vantagem de 4 segundos em relação ao Captur com motor 1.6 na prova de aceleração até os 100 km por hora. E na prática até parece que essa vantagem seria maior, assim, a sensação que esse carro dá é que ele é realmente muito mais rápido do que um 1.6, e na velocidade máxima também isso a gente consegue perceber, porque esse carro aqui tem 190 km de velocidade máxima, enquanto o 1.6 tem 170 km por hora de velocidade máxima, ou seja, só por esses dois números a gente percebe a vantagem que esse Captur aqui está tendo com esse novo motor. Nesse meu test drive que eu estou tendo a oportunidade de fazer aqui no lançamento dele, a gente pegou muito estradinha com uma mão só, né, mão dupla, enfim, que são situações mais difíceis para ultrapassar, mas esse motor ele dá plena confiança para você fazer uma ultrapassagem, sei lá, de um caminhão, nessas situações um pouco mais perigosas, né, que exigem mais atenção, mas você cumpre essa manobra com muito mais confiança com esse motor aqui, porque de fato, assim que você dá o pé no acelerador, ele vai conseguir te entregar o desempenho, enfim, a performance que você espera. Então, você tem um incremento de confiança aqui, de segurança, que é bem notável, principalmente quando você coloca em comparação com o Captur anterior.
Parte desse elogio que a gente tem do desempenho do Captur também recai a essa caixa de câmbio CVT nova aqui. Ela trabalha muito bem com o acelerador, que tem um pedal um pouco mais sensível, esse pedal direito que você dá 30% de carga, nem isso você já consegue ter um impulso aqui do CVT. Inclusive é algo que a Renault fez questão de frisar, que trabalhou para te dar aquela sensação de ser da caixa dar aquela derrapada nos primeiros metros, né? Isso é uma característica mais comum em caixas do câmbio CVT. Mas aqui a gente consegue, por causa do motor e dessa atualização que eles fizeram nesse câmbio, a gente tem um comportamento um pouco mais ágil aqui mesmo. O que é curioso de falar desse novo câmbio CVT, agora que ele pode simular até 8 marchas, é que essa simulação de marcha, geralmente, nos câmbios CVTs, fica mais dedicado à situação de kickdown do acelerador, quando você pisa fundo mesmo. O consumidor, em geral, acha desconfortável o comportamento do câmbio CVT nessa situação, porque joga o giro do motor lá em cima e não sai daquilo, né? Fica aquele ruído do motor desconfortável, né, aqui para a cabine. Mas além dessa situação, dessa caixa de câmbio poder simular as marchas para a gente atenuar esse desconforto nesse tipo de situação, essa caixa ela recorre às simulações de marcha mesmo em situações de trânsito normal, quando você está usando na cidade, por exemplo. Parece que a gente está andando num carro com câmbio automático mesmo, porque ela vai recorrendo à simulação de marcha mesmo numa situação mais corriqueira assim de rua. Curioso notar isso. Agora, se no desempenho a gente tem um óbvio incremento aqui de qualidade no Captur, na questão da eficiência, aí o resultado, a evolução desse Captur novo aqui, dessa linha 2022, é um pouco mais tímida. A gente nota que esses números aí que estão aparecendo na tela são praticamente bem próximos aí dos números que a gente tem de consumo do Captur 1.6. E se a gente tomar como base o Inmetro e fazer uma média ponderada de consumo de 55% de uso urbano e 45% de uso rodoviário, a gente vai ter aí média de etanol de 7,8 km por litro e 11,5 km por litro com gasolina de média. Esses resultados, eles são menos de 3% de vantagem em economia de combustível em relação a 1.6, falando do etanol, e menos de 5% em relação à gasolina, comparando esses dois motores do Captur. Então, em termos de eficiência, a gente não sente uma evolução tão grande assim no consumo. Ele continua sendo um carro que é apenas razoável nesse quesito. Agora, você tem que tomar cuidado, porque como esse motor é mais forte e esse pedal do acelerador ele é mais sensível, à medida que você for usando em situações urbanas, assim, não é raro você dar uns impulsos aqui além daquilo que você precisa em situações corriqueiras, e isso vai, né, no acúmulo do dia a dia, vai prejudicando um pouco o consumo. Então a gente tem que recorrer para o botão Eco, porque daí sim, ele com esse modo ativado, esse modo Eco ativado, ele consegue dar uma amarrada um pouco nesse comportamento do câmbio, ele faz o giro do motor ficar um pouco menor, a sensibilidade do acelerador fica muito menos apurada, né? Você tem que dar mais carga para o motor reagir, ou seja, isso evita que você dê aqueles trancos desnecessários que acabam prejudicando o consumo a longo prazo, né? Ao longo do dia. Então você tem que recorrer ao modo Eco para dar uma segurada nesse desempenho, senão você prejudica o seu consumo, já que ele está mais potente, né? Melhor de desempenho, mas não está tão mais eficiente assim. Então você não tem muita gordura para explorar de desempenho sem prejudicar muito o seu consumo aqui nesse Captur 1.3 Turbo. Uma vantagem muito bem-vinda do Captur 2022 foi o fato que ele agora tem direção elétrica. Ela realmente é muito mais confortável para você usar em situações urbanas e ter uma resposta um pouco mais firme em rodovias, quando você estiver rodando com um carro em velocidades mais altas, né? Antes ele tinha uma direção elétrico-hidráulica, que era ok, mas agora ela está mais confortável para você usar na cidade. Em termos de dirigibilidade, o carro não mudou tanto assim. A Renault disse que teve que fazer reforços na estrutura dele para poder compensar esse novo motor, tanto que o carro ficou mais pesado. Agora ele tem cerca de 1.366 quilos, é quase 100 quilos mais pesado do que o Renault Buzzi 1.6, por exemplo. Então, para compensar esse novo motor, essa nova potência, a Renault redimensionou os freios, fez uns reforços estruturais no monobloco que ela não especificou exatamente onde, citou o semi-eixo como exemplo, mas enfim, tem
alguns reforços na estrutura monobloco do carro que renderam 12,5% a mais de rigidez torsional, ou seja, para deixar o carro um pouco mais controlado em termos de estabilidade e transferência de peso. Na prática, a gente sente que o carro, o Captur não tinha muito problema em ficar adernando nas curvas antes, ele continua não tendo esse problema agora, ele tem uma dirigibilidade confortável e a suspensão consegue fazer um bom trabalho para absorver os impactos da rua, né, da pista, enfim, remendo, tudo mais, sem batidas secas no assoalho, né? A gente não ouve tanto a suspensão trabalhar, é um comportamento macio, é um dos pontos mais elogiáveis, inclusive, do Captur, é ele ser gostoso de guiar mesmo. E um outro ponto para fechar as qualidades do Captur enquanto a gente dirige é o isolamento acústico, que faz um bom trabalho tanto para isolar o que a gente sente da caixa de roda, né, quando você está numa estrada, quanto o ruído do motor. Mesmo sendo um motor, né, com câmbio CVT, que geralmente é mais ruidoso, principalmente quando você está exigindo mais dele, nesse caso aqui a gente consegue não sentir tanto ruído do motor vindo assim, mesmo quando você está exigindo bastante dele. Pelo menos não tanto quanto os carros da Honda, por exemplo, que tem um pouco mais de problema para reter esse ruído que vem do motor. Aqui no Captur ele não chega a incomodar tanto assim não. Tá, e essas foram as principais novidades do Renault Captur 2022. E se você tiver com uma sensação de que está faltando alguma coisa, fica tranquilo porque eu compartilho esse sentimento com você, já que a gente não falou nesse vídeo sobre assistente de frenagem de emergência, ACC, nem sensor dianteiro de estacionamento, assistente de permanência na faixa, nada disso. Tecnologias que estão ficando cada vez mais populares, aí, principalmente nos SUVs, chegando também nos SUVs compactos, o Nivus é um deles. Por exemplo, a gente não tem aqui no Renault Captur. Então, por mais que a gente tenha uma baita evolução em desempenho em relação ao Captur anterior, isso é inegável, o carro está com outra vida com esse motor, falta ainda algumas tecnologias que a gente vai começar a ficar, que o consumidor vai cobrar cada vez mais daqui para frente, porque alguns concorrentes já trazem, principalmente em relação a essa assistência à condução. Enquanto eu estou gravando aqui, a gente não sabe o preço do novo Captur, não foi divulgado, estou gravando isso aqui em junho, o carro está sendo lançado em julho, você sabe o preço porque está aqui na descrição desse vídeo, então essa é a grande incógnita para saber se por causa da ausência dessas tecnologias o preço que ele vai vir vai ser competitivo ou não. Isso é você que vai decidir, agora que você sabe o preço, eu ainda não tenho essa informação, eu vou deixar esse julgamento aí para você. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui também e se você ainda não é inscrito no canal da Cabib Brasil, faça isso agora, faça sua inscrição para fazer parte da nossa comunidade. Valeu e até a próxima!